Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você opera contexto no mercado sem utilizar um setup pronto, sem ficar totalmente travado no mercado, com um comportamento preso e deixando passar uma série de boas oportunidades, uma série de bons movimentos, porque você ainda não entende a leitura gráfica. Então vamos entender como que a gente trabalha com contexto, que é reunião de conceitos, ao invés de utilizar um setup enraizado, que normalmente o trader varejista que está começando no mercado, ele vai em muitos setups prontos, o que não gera muitos resultados positivos. Agora, se você entende a leitura gráfica e trabalha em cima de contexto, aí sim você tem as probabilidades jogando a seu favor e você identifica as verdadeiras oportunidades de trade, que essa é a função do trader, beleza? Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender que esse movimento, olha só, quando você vê o preço andando de forma lateral dessa maneira, qual informação você tem? Aqui a gente tem uma informação extremamente forte. Aqui o mercado andando de lado desse jeito, ele vai gerar um direcional de alta muito provavelmente. É o que a gente costuma ver. Todo direcional de alta ou de baixa, seja o preço subindo bastante, seja o preço caindo bastante, direcional é isso, né? O preço subir bastante sem corrigir muito, ele vai só subindo mesmo. É um direcional de alta, ou então ele faz um direcional de baixa, que é quando ele vai realmente caindo, sem corrigir e sem subir quase em nenhum momento. Ele vai realmente nesse direcional de baixa. Esses direcionais do mercado, seja de alta ou de baixa, eles são definidos por meio de um equilíbrio de preço. Todo o equilíbrio de preço gera direcional de alta ou de baixa e não só gera, como define se vai ser um direcional de alta ou se vai ser um direcional de baixa, que vai iniciar depois do equilíbrio, e todos se iniciam depois de equilíbrios, beleza? Então a gente sabe disso. E aí a gente vê aqui que esse movimento lateral é um equilíbrio de preço. E esse movimento em equilíbrio, ele apresenta as características de que aqui vai sair um direcional de alta, uma tendência de alta vai começar. Por quê? Porque você vê o preço andando de lado e ele fura facilmente a resistência do movimento lateral. Ele fura uma vez, ele fura outra vez, ele fura outra vez, ele fura outra vez, ele fura outra vez. Tá vendo? A resistência do equilíbrio, a resistência da estrutura lateral, que é a linha de cima aqui, ó, marcada, ela está sendo furada pelo preço várias vezes, mostrando que regiões de oferta, que é a resistência, não estão sendo respeitadas pelo preço. Ou seja, pouca pressão de oferta. É um cenário de sem oferta. Tá? A gente chama isso aqui de sem oferta. Não tem oferta presente aqui com relevância. A oferta presente nesses níveis de preço é de baixa qualidade. Por isso que a gente chama de sem oferta, pouca pressão de oferta. Agora, e a zona de demanda da estrutura, que é o nível de suporte? A zona de demanda, que é o nível de suporte, está diferente, está ao contrário. O preço ele mal consegue encostar nas zonas de demanda. Aqui ele tenta encostar e não chega lá na linha. Aqui ele tenta encostar e também não encosta na linha, tá vendo? Isso aqui mostra que tem pressão de demanda. Então há dificuldade de encostar na zona de demanda e há facilidade de ficar próximo da zona de oferta, inclusive furando ela várias vezes. Isso é uma pressão maior compradora, tende a gerar direcional de alta. Tá? Então o preço tende a começar a subir por conta disso, porque isso aqui é um processo acumulativo por conta dessas características. Tá? Você vê que ele fica andando de lado e subindo, olha só. Ele não anda de lado, tá vendo? Ele anda de lado subindo, pressão de demanda também. Então tem várias características aqui que mostram pressão de demanda. Outro ponto, antes de começar a lateralização, como que começou essa lateralização? Fazendo esse movimento, ó. 1, 2, 3 e quebra para cima. Esse movimento aqui de alta, olha só, esse movimento de alta, ele é o AR, que é a reação automática, o rally automático que chama, né? Esse movimento de alta chama rally automático dentro da linguagem institucional de Wyckoff, inclusive, né? Teoria de Wyckoff. Então a gente sabe que esse movimento daqui de baixo até aqui em cima é o AR que chama, AR. Rally automático que chama, tá? Automática é rally, né? Então a gente sabe que é esse movimento. Quando esse movimento de alta, ele quebra topo, tá vendo? Válido, ó, quebrou esse topo nesse movimento de alta. E aí ele começou a lateralização e aí ele começou a estrutura. Isso aqui também é uma característica mais acumulativa do que distributiva, ou seja, maior potencial comprador. Claro que isso aqui não define nada, mas é soma de pontos, né? Você vai somando pontos aqui nos detalhes, isso vai trazendo clareza por conta da amplitude, né? Qual que é a questão aqui? A amplitude do movimento de AR mostra facilidade compradora no deslocamento para cima. Então ele sobe com facilidade, faz uma estrutura mais larga, isso tudo tem aqui características acumulativas, tá? No movimento. Então isso é muito importante.
A característica acumulativa tende a gerar tendência de alta na movimentação de preço. É o que a gente vê. O preço começa a andar de lado de novo, ele vem saindo aqui da estrutura, tá vendo? Ele vem saindo da estrutura e começa a andar de lado de novo na movimentação. Isso daqui também é pressão compradora de novo, nessa nova lateralização aqui. Ó. De novo ele furando a resistência, ó, uma vez, duas vezes, ó, o suporte intacto. Tá vendo? De novo mostrando interesse comprador nesse novo equilíbrio que ele veio desenvolvendo. E aí ele vai dando direcional de alta. Então isso aqui é muito bom para você pegar trade a favor dessa alta e não contra ela. E aí se você buscar por oportunidades a favor, as coisas vão ficando interessantes. É exatamente o que ele vem gerando aqui. A gente estava mapeando isso lá no time da Excelência Trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados são mapeadas com antecedência aqui no time da Excelência Trade no nosso ambiente de prática. Então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados. Literalmente 17 ativos diferentes a gente mapeia todos os dias e todas as oportunidades estão mapeadas com antecedência. Então essa aqui foi isso também. A gente estava fazendo exatamente essa leitura. Olha lá, a gente apontando aqui o direcional de alta e ele vai criar regiões. Essa região aqui é de POI, porque é extremamente comum. Ele voltando nessa região, você tem uma compra de continuidade. Olha só, esse movimento era o que a gente estava mapeando ali antes. Olha só o que ele fez logo depois. É exatamente o movimento subindo. Ó. Esse movimento subindo é esse movimento subindo aqui que eu desenhei, tá vendo? Obviamente. Então ele vem subindo e ele cria aqui esse movimento. Isso daqui está muito interessante, pessoal. Porque o que é isso aqui? Isso daqui, a primeira coisa para esse movimento aqui é que é uma tentativa de andar de lado. O mercado ele anda de cerca de 70% a 80% de maneira lateral e somente, em média, 20% em tendência. Ou seja, ele faz muitas pequenas lateralizações e grandes lateralizações. Isso daqui é uma tentativa de uma pequena lateralização. Ele tenta andar de lado, mas há uma pressão tão grande de demanda compradora que o preço anda de lado subindo. Então você pode marcar essa lateralização, ó, desse jeito. Se você marcá-la desse jeito, você presencia exatamente o que eu estou falando. O preço está andando de lado subindo. E ele está furando a resistência. Ó. Tá vendo? Ele já está furando a resistência de novo aqui com a mesma característica que a gente acabou de verificar ali para trás algumas vezes. E ele fica muito mais colado nessa resistência e com dificuldade de encostar no suporte de novo. Isso daqui é uma estrutura compradora que tende a gerar de novo direcional de alta e se ele continuar subindo aqui na movimentação, essa região aqui, onde ele tentou andar de lado e apresentou interesse comprador, se torna uma zona de demanda. Isso aqui é contexto, tá vendo? A gente está construindo o contexto, é leitura gráfica. Isso é o que o profissional faz no mercado. Então a gente vê exatamente essa movimentação como uma região de demanda escondida no gráfico, uma zona de interesse comprador, essa região. Se você observar aqui outro detalhe, é exatamente nesse movimento aqui. Ó. Quem me acompanha aqui sabe muito bem o que é esse movimento aqui. Eu postei um vídeo recente sobre esse movimento. O que é isso aqui? Sell to buy. É uma venda para comprar. É uma região de demanda criada numa micromanipulação. O preço está subindo. Do nada ele faz uma puxada forte para baixo. Tá vendo? Que é esse candle preto. E depois ele continua subindo. Ignorou totalmente essa puxada para baixo, que ela foi totalmente repentina e ele continua subindo. Puxadas repentinas para baixo dessa maneira criam uma zona de demanda que chama sell to buy, ou seja, venda para comprar. Sell to buy, venda para comprar, que significa em tradução livre, né? Então a gente entende que isso aqui é uma baita zona de demanda escondida no gráfico. E aqui ele faz o POI. Essa outra movimentação aqui é o POI, que aí é exatamente o que a gente estava de olho 100% lá no time, que era o POI, olha lá. Ele quebrando o fundo no movimento de baixo, quando ele começar a subir, vai criar a zona de demanda, é só eu voltar e comprar onde eu circulei aqui, para continuidade, que é um movimento extremamente comum para a gente conseguir seguir esse direcional de alta que ele tinha para desenvolver. Então a gente tinha desenhado essa possibilidade aqui com antecedência toda e ela realmente veio construindo lá, onde ele quebra esse fundo, ó, nesse movimento de baixo. Tá vendo? É esse comportamento que o preço faz, ó. 1, 2, 3... Aí ele quebra os fundos, ó, quebrou o fundo e tem que continuar subindo. Espera aí, ó. 1, 2, 3, quebra os fundos e aí ele tem que continuar subindo. Na hora que ele continuar subindo e renovar esse máximo, ele valida a região de demanda. Na hora que ele voltar nessa região, você tem uma compra para continuidade. Naturalmente, sua compra vem aqui. Beleza? Então é o que a gente quer ver aqui. E aí a gente entende que ele precisa então continuar subindo. Se você ver logo depois, olha o que ele faz. Ele continua subindo e a gente entende que agora a gente pode puxar inclusive o volume profile. A gente pega a ferramenta do volume profile, bum, a POC dá exatamente em cima da região. Tá vendo? Mostrando que é uma zona de muito volume concentrado, tá vendo?
É uma zona de muito interesse dos participantes do mercado em negociar ali. É uma zona líquida, uma zona de volume estabelecido. Ou seja, isso aqui é uma zona muito boa. Tá vendo? A POC dá em cima da região certinha, mostrando que tem tudo isso que a gente está comentando aqui nessa região. Interesse em realmente permanecer, tentativa de equilíbrio lateral, interesse em negociar aqui nessa região. Por isso que a POC dá na região, entendeu? Ela significa exatamente isso. Uma zona de muito volume concentrado. É uma zona de preço justo, né? Intenção em negócios ali, tanto de compra quanto de venda. Então ele voltando nessa região é uma zona de demanda. Tá? É uma zona de demanda vantajosa. E aí a gente tem ali todo o cenário comprador. Claro que a gente pode refinar essa região aqui no POI certinho, que é essa região onde a POC está dando e aonde ele fez aquele comportamento de 1, 2, 3, quebra os fundos e puxa para cima, que era 100% que a gente estava de olho lá no time, lá, que era aquela regiãozinha ali, para comprar onde está circulado. Então é exatamente aqui que você coloca a sua ordem, stop abaixo dos fundos da região, para aproveitar o movimento lá para cima, que tem que andar no mínimo 3 vezes o seu risco. Então é esse comportamento que a gente quer ver lá. Pega a sua ordem e desenvolve um trade com tranquilidade de continuidade aqui na movimentação, totalmente alinhado e assertivo. Então esse aqui é um cenário vantajoso. Então a compra vem exatamente nesse ponto para aproveitar o movimento de preço. Perfeito. Isso aqui é contexto. Beleza? Aqui a gente tem um cenário de contexto muito vantajoso. Aqui eu tenho um outro exemplo já na venda. Só que aí é uma outra configuração diferente dessa. Nesse cenário aqui a gente já presencia, no gráfico de 15 minutos, por exemplo, uma zona de oferta vantajosa. Essa zona de oferta está exatamente nesse movimento. Olha só, o preço vem caindo, ele faz 1, 2, 3, quebra para cima os topos, depois puxa para baixo. É a mesma região que a gente acabou de identificar ali, porém um pouco mais macro e, nesse caso, de oferta. Então ela está sendo desenvolvida ao inverso, né? É uma zona de oferta, aquela lá era uma zona de demanda, mas é a mesma zona de oferta e demanda, né? A mesma construção, é o POI que chama. É uma zona muito boa, que quebra lá, nesse caso, o topo na movimentação e depois puxa para baixo. Aquele cenário lá, ela quebra o fundo, né? Depois puxa para cima. É o inverso, porque é uma zona de demanda e essa aqui de oferta. Mas a gente tem ela aqui. Então, o preço criou a partir desse movimento marcado em vermelho. Onde que fica essa região? Exatamente todo esse topo aqui. Ó. Todo esse topo é uma zona de oferta que a gente pode estender lá para frente. É exatamente onde o preço está pegando agora. Quando a gente quer vender uma zona de oferta como essa, visto que o preço já distanciou muito dela, naquele outro cenário você viu que o preço já testou a região rapidinho, aí você já tem a compra direto na região. Aqui, como ele distanciou demais, é legal que quando ele volte, ele cria uma confirmação, fica mais saudável, entende? E esse cenário está perfeito para boas confirmações. Por quê? Porque quando ele gerou essa zona de oferta e continuou na sua movimentação, ele criou aqui um outro movimento muito relevante, que é esse daqui, ó. 1, 2, 3. Esse movimento em vermelho é uma estrutura de baixa, de continuidade de baixa. É o BOS, é o BOS, é um pivô de baixa, né? O preço quebra essa mínima nesse forte movimento de baixa. Ele renovando essa mínima nesse forte movimento de baixa, ele valida esse topo lá em cima como um topo válido, logo é um topo de liquidez. Em cima desse topo, a gente considera uma zona de liquidez. Em cima desse topo, por ser uma zona de liquidez, é uma zona de venda profissional. Onde a gente encontra liquidez é uma zona de compra ou de venda profissional. Se for em cima de topos, uma zona de liquidez em cima de topos é uma zona de venda profissional. Se for liquidez abaixo de fundos, é uma zona de compra profissional. Beleza? É onde o profissional normalmente começa a atuar, onde os dynamic traders, né, que são os traders institucionais, eles costumam estar movimentando um pouco mais. Claro que o institucional e o trader institucional, ele monta posições de uma série de configurações no gráfico, porque naturalmente ele está no mercado muitas das vezes com objetivos muito diferentes dos nossos. Ele está lá para fornecer liquidez, ele está lá para prover a eficiência do mercado, uma série de interesses muito variados do que somente lucrar com o movimento de preço igual nós traders comuns, né? Basicamente o institucional ele tem vários interesses diversos. Agora, então eles montam posições, estão comprando e vendendo e movimentando o mercado de certa forma, de diversas formas. Agora, muito dynamic trader, que são os traders institucionais, eles tomam posições e risco exatamente em zonas líquidas, né? Porque ali é onde tem uma contraparte mais forte. Então, em cima de topos, por exemplo, é isso. Em cima de uma resistência bem estruturada, por exemplo, é isso. É uma zona de venda profissional. Não em cima da resistência, mas depois que o preço fura a resistência, captura a liquidez em cima dela. E por aí vai. Então a gente sabe que aqui é uma zona dessa, é uma zona de liquidez, é uma zona profissional de venda quando o preço visitar em cima desse topo e a gente tem uma zona de oferta logo em cima. Então se em cima do topo é uma zona profissional de venda e temos uma zona
institucional de venda de oferta lá em cima é uma confluência. São mais de um fator mostrando a mesma possibilidade. Uma baita zona de venda que se constrói, entende? Isso é contexto, por exemplo. Tá vendo? A gente está reunindo conceitos com o objetivo de fazer com que as probabilidades dos movimentos de preço joguem muito mais a nosso favor. Isso é tomar risco de maneira inteligente no mercado. Todo trade que você pega no mercado, você toma risco, você aceita o risco e entra naquela configuração, porque você não tem como ler o futuro. Então você sempre toma risco. Agora, tomar risco de maneira equivocada é o que todo trader faz. E aí gera péssimos negócios. Tomar risco de maneira inteligente é o que o profissional faz. Ou seja, entra em cenários de contexto. Cenários onde tem reunião de conceitos e não só isso. Cenários que ele tem intimidade. Por exemplo, esse tipo de movimento a gente tem bastante intimidade porque a gente vê ele frequentemente lá no time do Excelência Trade. Então a gente sabe disso. Ele capturando a liquidez aqui em cima e pegando na zona de oferta, se ele fizer uma confirmação aqui para nós, você tem ali uma venda muito boa. Essa confirmação pode ser inclusive um gatilho de entrada, somente isso já está válido. É o que ele vem construindo para nós nesse momento. Olha só. Bum, quebrou os fundos. Esse comportamento que ele acabou de fazer aqui é um choque de confirmação, onde ele faz esse movimento de 1, 2, 3 e quebra os fundos. Pum. Isso daqui, pegando numa zona de oferta e limpando a liquidez do topo, é um gatilho de entrada. É só esperar o teste aqui e vender para esperar um movimento de continuidade de queda aqui, início de queda, né? Continuidade dessa puxadinha que ele deu. Então isso aqui é um choque de confirmação validado, choque de confirmação construído, beleza? E aí esse tipo de movimento era algo que a gente estava de olho detalhado lá no time da Excelência Trade, era só vender ali, olha só, olha lá, a zona de liquidez, a região de oferta, ele indo lá, fez o choque na região, que eu estou falando aqui agora, que ele acabou de fazer, lá quebrou o fundo com o movimento de baixo, só vendeu onde eu circulei e aproveitar o movimento, tá vendo? Detalhado ali, ou seja, exatamente onde ele está, e ele está fazendo exatamente o desenho. Ou seja, é só esperar o teste e vender exatamente onde a gente circulou ali e aproveitar o movimento. Muito simples, beleza? Está 100% desenhado, antes ali é só pegar o trade. Então é vender aqui no teste, stop lá em cima do topo, para aproveitar o movimento de baixo, que tem que andar pelo menos 3 vezes o seu risco. Esse é o objetivo. Então o mercado vai lá em cima, pega sua ordem na configuração e vai desenvolvendo o movimento de baixo. Né? Dá uma enrolada, estou no gráfico de 5 minutos e a gente vê a configuração se desenrolando. Olha aí, perfeito. Vai gerando o cenário e a gente tem uma boa venda. Depois ele vai gerar até uma venda de continuidade ali no cenário que está também bem boa, onde tem essa setinha aqui, foi venda que a gente mapeou lá no time do Excelência Trade. Então a gente sabe que esse movimento aqui é um movimento bem interessante que a gente vê de baixo. Aqui a gente já tem um outro cenário comprador nesse caso. Aqui a gente já tem um envolvimento de um fundo de liquidez e não um topo. Então aqui o mercado fez esse comportamento, ó. 1, 2, 3. Ao contrário, tá vendo? E aí ele valida, a partir do momento que ele renova esse topo nesse movimento de alta, ele valida esse fundo como um fundo de liquidez. Então aqui embaixo é um ponto profissional de compra. Beleza? E o que a gente tem aqui ó, nessa região? Uma zona de demanda. Isso daqui é uma zona de pressão compradora. Por que é uma zona de pressão compradora? Por conta desse comportamento de novo, aquele POI, tá vendo? 1, 2, 3, quebrou os fundos e puxou forte para cima. Ele valida aqui toda a região como uma zona de compra, chama POI, é uma zona muito boa, muito vantajosa. Você vê que o preço testou ela logo depois, tá vendo? Lembra que quando ele valida a região e logo busca o teste, já tem uma compra direta na região, sem confirmação, sem nada? É o que ele fez aqui. Ele já busca a região e já gera uma compra de continuidade. Mesmo essa região de demanda já tendo sido testada pelo preço, nesse momento, continua sendo uma zona de demanda. Continua sendo uma zona de pressão compradora. Não é porque o preço testou a região que acabou a zona de demanda aqui. Não, continua sendo uma zona de pressão compradora, mesmo já tendo sido testada. A questão é a seguinte, se ele já foi testado, você não vai entrar de novo direto na região, igual foi aqui, porque ela já foi testada. Agora, se ele fizer boas confirmações lá nessa região, lá na frente, quando ele voltar nela, continua sendo uma zona de pressão de demanda, então confirmações lá vão ter contexto, entende? Vai estar dentro dessa região do mesmo jeito e tem valor estar dentro dela, entende? Então é o que ele faz aqui. Ele visita abaixo desse fundo de liquidez, ele entra nessa zona de pressão de demanda, que é essa região, que é onde o preço está aqui agora, tá vendo? Limpando liquidez. Fazendo um choque de confirmação ali, a gente tem uma compra, beleza? E ele faz um choque aqui muito alinhado, né? Faz um choque aqui muito bem construído. Então isso aqui era algo que a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade também, tá vendo? Essa movimentação, preço indo ali, ó,
Olha lá o fundo que a gente acabou de falar, a zona de pressão de demanda que a gente falou, aquela região mesmo. Fez o choque ali, só comprar onde circulou e aproveitar o movimento. Tá desenhado. Acabou de ir ali lá na região, perfeito. Olha o choque nítido, igual a gente desenhou, muito simples. Quebrou esse topinho, os topos não estão tão legais aqui, mas quebrou topos. Olha o movimento de alta nítido com intencionalidade, quebrando esse topo, fazendo o choque evidente. Buscando o teste, compra no teste, top embaixo do fundo e bom, aproveitar o movimento lá para cima, que tá bem nítido também. Busca lá a zona de oferta, tá vendo? Outro POI daquele, ó, de venda, preço pega na região, gera venda, mas aqui nesse caso funciona muito bem como alvo, né? Já que está comprado aqui embaixo. Nessa baita compra, tendência de alta nítida, tá vendo? Você está seguindo a tendência nessa alta, perfeito o movimento, muito alinhado. Olha lá, tem até o print ali, detalhado o movimento, tá vendo? Muito simples para aproveitar a movimentação. Então, esses pontos são importantes. Isso é contexto. Isso é você reunir conceitos em prol de fazer com que as probabilidades joguem a seu favor. Isso é extremamente vantajoso. É o que o profissional faz, é o que você tem que se aperfeiçoar para começar a fazer, sem dúvidas, porque é o ponto mais crucial ali nas suas operações. Trabalhar com contexto é essencial. E é exatamente o contexto que normalmente faz você conseguir também trabalhar com uma relação risco-retorno mais vantajosa. É realmente muito vantajoso você estar trabalhando com reunião de conceitos, confluências, contexto, beleza? Pessoal, vamos juntos. Espero que tenha agregado com esses detalhes. Passa para o seu gráfico aí todos esses detalhes, pega essas marcações, assiste de novo, começa a replicar esses detalhes que você vai conseguir encontrar bons cenários e vai participar de trades muito vantajosos, beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!